Bom dia a todos, muita paz. Nós vamos conversar um pouquinho acerca da lei divina ou natural. Nós sabemos que o progresso constante de todos nós se dá exatamente com a compreensão da lei de Deus, que nos ensina a vida de relacionamento com as pessoas, trazendo as normas de conduta para todos nós. A lei divina ou natural, a gente já sabe que se constitui dos 10 mandamentos, como a vida de relação que a gente tem que ter para com as pessoas aqui na terra. E, de uma forma geral, as leis naturais que estão na natureza, que são leis de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Os 10 mandamentos, a gente sabe que nós recebemos lá na época de Moisés, trazendo realmente as instruções, as regras de condutas, para que nós pudéssemos ser criaturas melhores, não é? Aí Jesus de Nazaré, ele ratificou a lei de Deus nos preceitos fundamentais da Boa Nova, que é o Evangelho, é o elemento de transformação, que nos ensina exatamente como nos conduzir perante a lei de Deus. Quando a gente fala dos preceitos do Evangelho, a gente sabe que ali tem ensinamentos espetaculares, que realmente nos ensina a ser melhor e cumprir a lei na sua essência, né? Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso sentimento, o nosso coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E ele diz que aqui, se a gente cumpríssemos esses 2 mandamentos, esses mandamentos por si só eram um resumo de tudo aquilo que os profetas haviam ensinado na antiguidade, e tudo aquilo que vinha como uma forma de ensinamento sobre a lei de Deus. Ele disse que o reino de Deus estava dentro de nós mesmos. O reino de Deus está dentro de vós. Era uma referência aos valores internos. Vejam que tudo isso está combinando com a própria lei. Por isso, ele recomendou a pureza de coração, e que fizéssemos aos outros tudo aquilo que desejássemos que os outros nos fizessem. Quer dizer, é a regra de conduta. É a regra máxima de conduta. Fizéssemos aos outros tudo aquilo que nós desejássemos que eles nos fizessem. Quando ele se refere realmente ao reino de Deus em nós, ele estava falando dos valores internos. Os valores internos, a gente sabe que são as virtudes, a calma, a paciência, a mansuetude, o respeito aos direitos de cada um. São virtudes que nós desenvolvemos que formaliza o reino interior, porque não existe uma localização. Existe, por exemplo, alguns segmentos religiosos que tentam preparar as pessoas para uma salvação futura. A salvação futura, segundo o Espiritismo, ela não se refere exatamente a um processo em que nós vamos encontrar no futuro. O Espiritismo mostra que a gente deve trocar esse processo de salvação por progresso constante. Então, quando nós desenvolvemos a postura do coração, que é a pureza de coração, aqui Jesus se refere aqui, a gente vai constituindo um reino, que são os valores, que se desenvolvem em nós, que nos dá a reformulação interior, a reforma íntima. E a reforma íntima é que nos permite realmente termos um bom relacionamento com as pessoas, cumprindo, obviamente, as leis de Deus. Por isso, a recomendação que amássemos a Deus sobre todas as coisas, cumprindo a sua lei, e amássemos
ao próximo como a nós mesmos, não é? Ele fez essa recomendação para que nós fôssemos a ele. Ele dizia assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou brando e humilde de coração, porque é desta forma que encontrareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ao fazer essa referência, Jesus, ao chamar a ele, naturalmente, estava chamando-nos ao compromisso da lei, ao compromisso do Evangelho, aos ensinamentos que ele estava trazendo à terra, a mensagem propriamente de Jesus. Por que ele nos chamava? Porque a lei, os preceitos do Evangelho, aquilo que Jesus ensinava, nos faz de nós criaturas melhores. Quando nós nos tornamos em criaturas melhores, o que acontece? A gente tem paz no coração, tem o sentimento de dever cumprido, a gente passa a viver um pouco mais com otimismo, né? E isso nos livra, muitas vezes, de muitas doenças. E aí ele falava para ir a ele, porque o jugo era suave, o fardo leve, ele falava do amor. E para que nós realmente nos libertássemos, ele falava, olha, que era um repouso para as nossas almas, porque muitas pessoas que procuravam Jesus, ou que procuram hoje Jesus, é porque estavam enfermas. As enfermidades delas estavam por conta dos atos praticados, daquilo que elas haviam feito indevidamente. Então, à medida que a gente muda, à medida que a gente vai praticando o amor, conforme Jesus ensinou, a gente vai buscando essa transformação, né? E a gente melhora, a gente sara, a gente fica bem aqui na terra e no futuro também. Jesus não podia dizer tudo o que desejava naquela época e prometeu um outro consolador. Jesus de Nazaré, para a gente ter uma ideia, Jesus de Nazaré era um espírito perfeito. Ele tinha atingido o apogeu da perfeição. Muitas vezes as pessoas, elas indagam, elas perguntam, por que a recomendação, até na questão 132 do Livro dos Espíritos, diz que nós todos vamos ser perfeitos. Mas tem pessoas que falam, mas eu nunca vi um modelo de perfeição. É claro que a perfeição não vai se dar aqui na Terra. A gente vai crescendo. É por isso que a doutrina espírita, ela nos mostra a reencarnação. Se você não teve uma oportunidade de crescer aqui, né, nessa encarnação, ou teve, mas não cresceu, sempre a gente cresce um pouco. Você voltará em outras oportunidades, né? Então, é assim. Mas na época, Jesus já sabia tudo. Como é que ele poderia criar um processo, uma doutrina exclusivamente espiritual naquela oportunidade? Por isso que ele fazia citações, ele falava em parábolas, para que a gente pudesse entender aquilo que ele estava dizendo para nós, relativamente à nossa melhora, à nossa transformação. Mas ele fez essa promessa. Vejam como é interessante essa questão, e ela vai cedendo através dos tempos, e a gente vê que realmente isso é uma realidade, porque ele falava assim, olha, se me amais, ele falou, é uma promessa, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele envie um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito, ele fala, Espírito da verdade, que o povo não pode recebê-lo porque não vê ou conhece, mas vós o conhecereis. E essa mensagem, para a gente ter uma ideia, de que todo mundo já sabe disso, mas é bom só para a gente firmar isso, que ela se deu com o advento do Espiritismo. Quando Jesus falou que ele rogaria ao Pai para que viesse um outro Consolador, ele estava se referindo exatamente a essa doutrina. Agora, é muito interessante a gente considerar que essa doutrina não veio simplesmente assim, revelada a um ser aqui na Terra,
como um processo de falar, esse é o escolhido para que ele revele a minha doutrina, como aconteceu com Moisés, né? E aconteceu com Jesus mesmo. Jesus foi tão firme nessa questão, que ele mesmo se propôs a conduzir essa doutrina. Quando Allan Kardec, nós vamos ver isso à frente, inclusive fazer essa consideração logo a seguir, nada está por conta do acaso, nada. Então vejam que para que essa doutrina se firmasse na Terra, era preciso uma programação. Vejam como foi isso. Então Allan Kardec, que era o homem escolhido, quando eu falei que não foi escolhido um homem, mas foi escolhido um homem para receber a mensagem de Jesus sob o comando, aliás, receber a mensagem da terceira revelação sob o comando de Jesus de Nazaré. E vieram os Espíritos, realmente, os Espíritos pronunciaram no mundo inteiro, trazendo essa verdade. Então vejam como foi isso, e o cuidado que Kardec teve, para que isso se formalizasse na Terra. Ficou muito baixo? Nasceu na Terra um homem notável, Allan Kardec, intuitivamente, aguardou a mensagem de Deus, porque ele já era um predestinado. Ele já era um predestinado, já havia sido escolhido para esse mistério. Cuidadoso quanto aos princípios verdadeiros, e pelo método da ciência, que era o método experimental, ele analisou as mensagens e viu estar diante da grande mensagem de Deus. Que é a grande mensagem de Deus? Os 10 mandamentos e a confirmação de Jesus, do Evangelho e tudo, mensagem de Deus. Então ele veio explicar essa situação toda, levando a toda a humanidade. Por isso que ele recebeu 1019 perguntas, ele desenvolveu 1019 perguntas, que ele fez essas perguntas aos espíritos. E esses espíritos, para vocês terem uma noção, só para lembrar, estava sob o comando de Jesus de Nazaré. Estava sob o comando de Jesus de Nazaré. Então eles realmente que participaram dessa situação. Quando nós falamos do método experimental, esse método experimental, que é o método da ciência atual, é assim, Allan Kardec, ele criou um núcleo de observação. Então, as mensagens que eram passadas por o mundo inteiro, caiu na mão dele. Não todas, né? Uma boa parte dessas mensagens, dadas por médios diferentes, assim, caíram na mão dele. Ou caiu na mão dele. Aí ele fazia uma avaliação dessas mensagens. Fazia passar pelo crivo da razão, porque ele é o homem escolhido. Ele sabia, porque, né? Ele fazia passar isso pelo crivo da razão, e em parceria com os espíritos, eles codificaram a doutrina espírita. Então, a princípio, quando eles desenvolveram 1019 perguntas, do Livro dos Espíritos, que eu volto realmente a fazer observação sobre isso, que todas as vezes que a gente fala da doutrina espírita, é de arrepiar. Você sabe por quê? Porque ela está sendo levada, ou ela foi levada, veio até nós, através do quê? Através do comando de Deus, que mandou Jesus com todo aquele pessoal. Então veja, se nós deixarmos de ver essas 1019 perguntas, que realmente faz de nós criaturas melhores, que muitas vezes o indivíduo fala que está dentro do processo filosófico, sem sombra de dúvida, mas havia uma preocupação maior, até, de não deixar essa questão somente dos livros dos Espíritos, mas trazer aquilo que poderia nos melhorar. Aí cuidaram para quê? Para que o Evangelho viesse à Terra. O Evangelho já era um propósito, não era a doutrina espírita não tinha que
necessariamente criar um evangelho aqui na terra, porque ele já existia, que era a mensagem do Cristo. Então o que fizeram? Através da intuição, Kardec formalizou com os espíritos, obviamente, o evangelho segundo o espiritismo, trazendo o que era do evangelho propriamente dito, os textos do evangelho, e explicando à luz da doutrina espírita. Então, veja que coisa espetacular. Foi eles que vieram falar: olha aqui, quando Cristo falou assim, 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 isso é dessa maneira. Para que não tivéssemos dúvida, porque muitas pessoas fizeram dúvida disso daí. Os dogmas, de uma forma geral, que funcionaram, ou que funcionam ainda na Terra, não entendendo a mensagem, levando muitas vezes essa mensagem ao pé da letra. E a doutrina espírita explica como é isso daí. Então o Espiritismo vem confirmar os ensinamentos da lei e os princípios fundamentais do Evangelho de Jesus, explicá-los à luz da doutrina espírita, como nós já falamos. Na questão 873, do Livro dos Espíritos, uma delas, Kardec perguntou: o sentimento de justiça é natural ou provém de ideias adquiridas? Ele estava perguntando esse sentimento de justiça que há em nós. Todos nós o possuímos. Ele perguntou se isso nós havíamos adquirido aqui na Terra, ou é uma ideia que nós trazemos. E os espíritos responderam: é tão natural que nós revoltamos com qualquer ideia de injustiça. É tão natural em nós que a gente não concorda com a injustiça. Aí ele vai além. Agora, como é que nós podemos definir a justiça? O que é a justiça? Responderam os espíritos: consiste no respeito aos direitos de cada um. Aí no fórum, ou nos fóruns, existe pilhas e pilhas de papéis, pilhas, né? Pilhas de papéis, defendendo os princípios dos direitos. Pode ter até alguns lá que o pessoal reclama, mas não tem direito, né? Mas aquilo serve realmente para defender os nossos direitos. Então, essa questão é muito interessante, porque isso não está só na questão da lei da terra, da lei humana, mas na lei de Deus. Aí na 875A, Kardec perguntou: o que determina esses direitos? O que é que determina esses direitos de justiça? E os espíritos responderam: duas coisas principais: lei humana e lei natural. É elas que determinam esse direito, elas que cuidam desse direito. Lei divina ou natural é a dois, né? Nós vamos falar, nós falamos primeiro lei humana, né? E depois lei natural, que é a lei divina. Vamos falar só da lei natural. Dois, divina ou natural. Questão 614 do livro: o que se deve entender por lei natural? A lei natural, resposta, é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele se torna infeliz porque dela se afasta. Lei de Deus, lei natural, lei divina. É isso que ele está dizendo. Se você se afasta da lei divina, você é infeliz porque quer. Porque se você cumpre a lei, você pode buscar a felicidade a partir de agora, porque já é uma transformação. E é muito interessante, porque as leis, elas estabelecem assim como nós devemos nos portar relativamente aos conceitos. E ela está falando aqui dos conceitos morais, tá?
Então, nessa lei de direção, a gente encontra o quê? Essas leis morais, que regulam as relações do homem em si mesmo, serve para isso. As relações do homem em si mesmo é a sua transformação, sua melhora, a busca, o seu entendimento, o estudo, para que ele se prepare para amar o outro. E suas relações para com Deus, cumprimento da lei. Cumprimento da lei. E para com semelhantes, cumprir a lei amando os outros, fazer aos outros tudo aquilo que nós desejamos que ele nos faça. As leis morais, elas estabelecem as regras da vida do corpo e da vida da alma. Vida do corpo. O homem encontra o caminho da boa conduta pela própria natureza de seu corpo. Natureza do corpo. Deus deu a ele o limite do necessário. Quando ultrapassa esse limite, é punido pelas doenças. Foi o que nós falamos, por isso que Jesus era abordado, porque o indivíduo ultrapassava os limites, que o corpo dele permitia. Então, o que é que o nosso corpo permite? Por exemplo, se nós bebemos em demasia, principalmente se for bebida alcoólica, o que acontece? Fica bêbado. Aí o corpo está dizendo para você, não, você não pode beber. Nem ultrapassar, nem beber, porque o corpo não foi criado para isso. Se a gente come em demasia, pode ter uma indigestão, porque o corpo está dizendo, você tem limite para isso. E uma série de situações que a gente tem que respeitar, que o nosso corpo não chama atenção. E na vida da alma, as leis morais, indica-lhe o caminho do bem, que são a prática das boas ações, para encontrar a felicidade, na 614, que ele está dizendo aqui, Com a prática da lei de Deus, o homem encontrará o sentimento do dever cumprido, a consciência tranquila e o bem-estar interior. Veja, com a prática da lei de Deus, a gente vai ter a consciência tranquila. É o sentimento de dever, aquele sentimento que você fez o bem para os outros, não tem nada a reclamar de você mesmo. Com a vida desregrada, sem a prática da lei de Deus, o homem terá dores morais, remorsos, arrependimentos. Quando ele tem dores morais, é porque ele sabe que ele se conduziu mal, a consciência está abalada. Remorsos, por ter cometido coisas erradas, traz o remorso. E arrependimentos. Agora, tudo isso é crescimento para ele, porque se ele continuasse sem essa situação aqui, e só vamos admitir, com as dores morais somente, o que acontecia? O que ia acontecer com ele? Ele continuaria como era mesmo, fazendo as coisas erradas. Mas quando ele tem um arrependimento, o remorso e o arrependimento, já é um progresso, já está começando um progresso, porque é isso que Deus quer de nós. O indivíduo errou, ele tem que se arrepender, mas com sinceridade, não é? E isso tudo traz o que para ele? Doenças, sofrimentos. Na questão 919, qual o meio mais prático e eficaz para a gente melhorar nessa vida e fugir ao arrastamento do mal? Os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos é lembrar daquilo que Jesus falou sobre os valores internos, ver se nós temos valores desenvolvidos, as virtudes, e os valores externos, que naturalmente está se referindo a essas duas condições aqui, Sócrates, é para que nós outros ouvíssemos em nós os erros que nós acometemos, que nós estamos fazendo, E aí exige o quê? A modificação, para que nós podemos sair do arrastamento dessas maldades e desenvolver a paz de coração. Jesus de Nazaré
Ele sabia exatamente que todos nós, sem exceção na regra, haveríamos de, ao estar na Terra, sem sombra de dúvida, muitas pessoas, né, já esquecemos agora, através das reencarnações, a gente despertando para essa realidade. As pessoas haveriam de se fascinarem com o processo da terra, as coisas materiais, as posses, né? Se dedicarem mais àquilo que lhe interessariam. E Jesus, sabendo disso, o que ele fez? Ele pediu para que nós construíssemos os tesouros dos céus. Falava os tesouros dos céus, nós voltamos aquilo que ele disse sobre os valores da alma, né? Que era conhecer a nós outros dentro desses princípios, né? O reino dos céus está dentro de vós. Pois bem, então quando ele fala do tesouro dos céus, aqui a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma referência muito interessante, que a pergunta é assim: o que é que se leva ao deixar o corpo? Porque ele estava preocupado aqui em posses, isso, as escrituras, aquela coisa toda. O que ele leva? E a resposta é assim: nada se destina ao uso do corpo. Nada que se destina ao uso do corpo. O que ele leva? Nada que se destina ao uso do corpo, porque o corpo não tem mais. Tudo que se refere ao uso da alma. O que se refere ao uso da alma? Senão tudo isso que nós já falamos. O sentimento de dever cumprido, as boas ações, né? A bondade do coração, o amor ao próximo, o cumprimento da lei de Deus. Tudo isso nós levamos, porque vai estar conosco. Por isso que Jesus falou que o Consolador ficaria conosco eternamente. Porque uma vez assimilado, uma vez que nós tivéssemos aprendido os princípios do Consolador, dos ensinamentos, né, do Pentateuco de Kardec, sem sombra de dúvida que a gente levará para sempre isso. Não ia ficar conosco aqui na Terra, não ia, mas a gente ia levar para sempre na nossa alma, no nosso conhecimento. Então aqui, o que nós levamos? A inteligência, por tudo aquilo que nós construímos nela, os conhecimentos, de uma forma geral, as qualidades morais e os frutos das boas ações. O que você tem na tua bolsa aí? Se é que você vai chegar lá com uma bolsa, né? O que você tem na tua bolsa? Tem as escrituras da terra, os diplomas, né? as contas bancárias, as cadernetas de poupança, está tudo aí na tua bolsa? Tá, isso não vale nada. Aqui não. Isso não pode jogar fora, isso aí não vale nada aqui. O que vale? Abre a outra e veja lá os seus frutos: inteligência, conhecimento, os frutos das boas ações. Madre Teresa, eu sempre gosto de fazer referência a essa questão aqui, porque é a essência do nosso relacionamento com as pessoas aqui na Terra. Madre Teresa dizia assim, não se pode deixar ninguém sair de nossa presença sem que se sinta melhor e mais feliz. Olha que ensinamento espetacular da Madre Teresa. Não deixar ninguém sair da nossa presença sem se sentir-se melhor ou mais feliz é o tratamento que nós vamos dispensar junto a elas. Se nós fizermos um tratamento adequado, um tratamento bom, de amor, claro que as pessoas sairão da nossa presença mais felizes pelo tratamento que nós dispensamos junto a ela. Agora, se o tratamento for ruim, aí então ela vai sair infeliz e até com mágoa da gente, né? Então, gente, não existe outra maneira de nós compreendermos bem os ensinamentos de Jesus, se não atentarmos para a bondade no coração. Sempre bons. Que essa bondade seja uma bondade autêntica,
verdadeira, tá? Que não seja aquela bondade comercial, que às vezes o indivíduo quer oferecer alguma coisa para nós, lá ele trata a gente com bondade para que a gente compre a mercadoria dele. Não é aquela bondade, meu filho. Eu estou falando da bondade autêntica, espontânea, aquela que sai do fundo do nosso coração, assim, vendo aquela pessoa pela qual nós estamos tratando, nós estamos tendo relacionamento com ela, como irmãs, aquelas pessoas como irmãs. É assim que Jesus nos ensinou. Bom dia a todos, que Deus nos proteja, nos abençoe, muita paz. Muito obrigado.